Assista agora, Ponto Final. Olá, hoje o nosso entrevistado é o jornalista Marcos Tadeu. Tadeu, quando você iniciou a sua carreira como jornalista? Olá, Ismael. Eu comecei minha carreira em 1981, tinha 16 anos e fui convidado a fazer plantão esportivo numa rádio, a Rádio Regente Feijão, chamada Rádio Difusora da época. José Barbosa era o narrador, narrava futebol e eu sempre gostei muito de esportes. E como gostava de esportes. Eu ouvia rádio o dia inteiro praticamente, que eu estudava e ouvia rádio e lia muito. E fui fazer essa transmissão, se me falha a memória, dia 16 de setembro de 1981. E me lembro que nesse dia jogaram Santos e Corinthians. Esse jogo terminou empatado. E no plantão esportivo, o narrador, o José Barbosa, fez um teste e falou: por favor, dê aí a classificação do grande prêmio de Fórmula 1, não lembro que país era, e os nomes. E eu, já acostumado com aquilo, dei os nomes. Aí ele surpreendeu, fui contratado para fazer plantão esportivo, todos os domingos. Depois tive uma passagem prudente aqui, mas ainda estava estudando na antiga Rádio Piratininga, através do Zé de Melo Brito, através do Sérgio Jorge. Passei rapidamente, me dediquei aos estudos, até que em 1983, definitivamente ingressei no rádio fazendo plantão esportivo. Eu gostava e gosto muito do plantão esportivo. Acho que o plantão esportivo é a base de informação do rádio, uma transmissão esportiva é o que dá um colorido mesmo. O plantão esportivo, bem estruturado, realmente é diferente. E eu conhecia tudo de rádio. Então, por exemplo, eu sabia onde estava uma Rádio Gaúcha, uma Rádio Guaíba, eu sabia onde estava uma Rádio Bandeirantes, uma Rádio do Rio de Janeiro. Eu era realmente fissurado, adorava aquilo. E do plantão esportivo, um dia surgiu uma vaga para fazer uma reportagem, ser repórter, num jogo entre Matilde Zacarias e Luso de Bauru, lá em Bauru. E fomos lá, eu e o Homero Ferreira. Primeira vez que o Homero foi narrar basquete na vida dele, e eu fui ser repórter pela primeira vez. E o Homero pouco sabia de basquete, tinha noções, e eu até emprestei um livro para ele, que eu tinha de basquete, ele estudou e deu certo. De lá em diante, realmente a gente se animou e fomos para frente trabalhando isso daí. Aí passei muito por rádio, gosto demais de rádio, sou aficionado no rádio até hoje. Passei pela Rádio Presidente Prudente, fui repórter lá há muitos anos. Depois eu fui trabalhar em jornal, concomitante com o Jornal Imparcial, trabalhei em rádio, jornal. Depois do Jornal Imparcial, onde cheguei até secretário de redação, editoria-chefe. Fui para a TV Bandeirantes, fui editor-chefe da TV Bandeirantes em Prudente e sempre buscando inovar. O Imparcial, por exemplo, eu posso falar com orgulho, até em 1992, o Adelmo Vanari, o diretor de redação, me intitulou como jornalista do ano, que aquele ano eu plantei mudanças no Imparcial. A primeira página do Jornal Imparcial era a matéria inteira. E eu mudei completamente, mesmo não tendo grande experiência em jornal, eu estudei outros jornais e implantei mudanças na primeira página, dentro do jornal. Foi um período assim, muito trabalhoso. Conseguimos reduzir o trabalho de edição do jornal, era uma coisa também que eu estudava, eu ligava, perguntava em outros jornais, como Folha, Estadão, e consegui reduzir, que o jornal praticamente ficava 24 horas no trabalho, desde a apuração da notícia às 8 da manhã, repórteres trabalhavam o dia inteiro, a gente conseguiu reescalonar horários dos repórteres, reduzir a produção, a redação não fechar mais à meia-noite, fechava às 9 da noite, um dos grandes jornais trabalham, para que pudesse também o pessoal de paginação entrar mais cedo e sair mais cedo, que eles atravessavam a madrugada praticamente. Foi um trabalho maravilhoso. Mas chegou uma hora que você tem que desfrutar de novos ares, aí fui para a televisão, uma área também que não dominava. E na Bandeirantes a gente conseguiu pôr um jornal na hora do almoço, à noite um jornal opinativo, do jeito que a Bandeirantes realmente já tinha na época. Tivemos grandes embates aqui em Presidente Prudente, tivemos a presença inclusive do diretor Antônio Teles, que é diretor da TV Bandeirantes, nos apoiando em alguns momentos. Foi um período interessante. E dali por diante, depois, na própria TV Cabo, tivemos um pioneirismo, foi o Tele 20, onde nós ficamos assim 9 anos, traduzindo as notícias dos jornais, trazendo informações de bastidores, um jornalismo diferente, fora daquele trivial que a gente está acostumado a ver. Então eu, particularmente, gostei sempre de ser um pouco mais independente, não nego isso, independente mesmo, mas ao mesmo tempo trazer inovações,
abrir espaço para os colegas que pudessem trabalhar. Esse foi o meu pensamento. O nosso alô todo especial hoje para o Luiz Carlos, o popular Lambança, e também para sua esposa, o seu filho, que está ligadinho aí na TV Cidade. Lambança foi grande centroavante, hein? Grande centroavante do Palmeirense. E está voltando, hein? Está voltando? Está fininho, Já né? pensou ele, o Hélio Carreiro e o Ronaldo Florentino dos Santos no ataque? Nossa Três Senhora. pesos leves. Ô, Tadeu, o que mais marcou no rádio quando você exerceu a Olha, profissão? no rádio tivemos, assim, grandes acontecimentos, né? Eu trabalhei no rádio, no rádio jornalismo, com o Carlos Alberto Arruda Campos, um patrão fantástico. Falo isso porque o Carlos Alberto, ele nunca no rádio me disse: você não fala mal do fulano ou você pode falar mal do ciclano. Jamais. Só falava: tenha responsabilidade. Mas não esqueço do episódio que envolveu o próprio Carlos Alberto Arruda Campos, quando a Folha de São Paulo revelou que alguns prefeitos pagavam propina para empresas intermediarem verbas de Brasília. Isso é uma reportagem enorme, 2 prefeituras estavam lá, Oswaldo Cruz e Parapuã. E eu noticiei, levei ao ar a notícia, né? E no outro dia os 2 prefeitos foram à emissora exigindo a minha demissão. O Carlos Alberto estava ausente naquele dia, no dia ele chegando, quiseram falar direto com ele. Me lembro até o nome dos 2 prefeitos, Rui Lobo, de Parapuã, e José Monteiro Nabas, de Oswaldo Cruz, pedindo minha demissão. O Carlos falou: primeiro eu vou ouvir a entrevista, a reportagem. Ouviu a reportagem, na frente dos 2 prefeitos e na minha frente, sem segredo algum, virou para os 2 e falou: olha, não tem nada de mais notícia, pelo contrário, acho que vocês devem dar entrevista para ele, porque ele agiu com responsabilidade sem atacá-los. Só noticiou o que estava ocorrendo, segundo o jornal Folha de São Paulo. No fim da história, os 2 deram a mesma entrevista e o Carlos Alberto falou uma coisa importante para mim que eu não esqueci: Tadeu, você está certo 100%, mas continue agindo com responsabilidade. E aquilo me marcou, e tanto é que na minha vida jornalística, claro que não podia ser diferente, sofri alguns processos, né, de algumas reportagens, entrevistas, mas nunca fui condenado, né? Jamais tive uma condenação por uma notícia ou informação que eu dei, porque sempre me embasei, né? E para falar das pessoas você tem que estar muito bem embasado, tem que saber dar informação. Isso marcou muito, porque aquele agir com responsabilidade. Ele me disse claras palavras: você está no caminho certo, mas continue nele. E é isso que me fez realmente preservar a vida no jornalismo que eu tanto gosto. Agora aos nossos comerciais. Voltamos em instantes com Ponto Final.